sejam bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus. Hoje, olha, mais um item aqui no nosso programa e toda a glória e toda a honra sejam dadas ao nome de Jesus, amém? E hoje a presença de alguém muito especial para mim, o meu pastor, pastor Leonardo, um grande homem de Deus. Alguém que assumiu há quase um ano a direção da Igreja da Graça de Deus no bairro do Meia, que inclusive é uma das sedes regionais aqui no Rio de Janeiro e tem feito daquele lugar um local de crescimento espiritual através dos seus ensinamentos, todos em conformidade com a genuína palavra de Deus. Pastor Leonardo, quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Muito obrigada mesmo por ter aceito o meu convite e eu creio que teremos outras oportunidades de estarmos juntos aqui na TV, amém? Deus com certeza continuará nos conduzindo. Um abraço especial para o Senhor e também para a doce e querida Dani, sua amada esposa. Que Deus o use mais uma vez. Olá, amigos. Eu sou o pastor Leonardo Silva, pastor ali da nossa Igreja da Graça, ali no Meia, e a convite da nossa amiga, pastora Andréa Rocha, eu estou aqui hoje para trazer um recado do coração de Deus para você. Eu gostaria de falar algo que Deus tem falado ao meu coração, que está lá no livro de Jó, no capítulo de número 2, no versículo 9. A mulher de Jó, ela ficou estigmatizada ao longo de todos os séculos por uma frase, por uma palavra que ela disse. Ela chegou para o seu marido Jó e disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E quando nós falamos da mulher de Jó, nós sempre nos lembramos desta frase que ela disse. Uma frase dura, uma frase pesada, uma frase que muitos interpretam como um sinal de falta de caráter ou até mesmo de falta de compromisso com Deus. Mas o que me chama a atenção não é exatamente esta frase que a mulher de Jó ela pronuncia, mas todo o contexto em que ela vivia naquele momento. Nós temos que nos lembrar da tragédia que se abateu sobre a família de Jó. Jó era um homem de Deus, um temente a Deus, era um homem rico, era um homem próspero, talvez a figura mais importante, mais poderosa e mais próspera da sua cidade, da sua região. Era uma família feliz, pai, mãe e 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Uma família feliz, uma família estruturada, uma família próspera, irmãos que viviam em comunhão, até porque o livro de Jó, ele nos ensina dizendo que os irmãos faziam banquetes em suas casas e todos lá estavam presentes. E isso nos ensina que os filhos de Jó eram unidos, sabiam conviver. Era uma família feliz, mas que de repente uma tragédia abate aquela casa. De repente, Jó e a sua esposa recebem um servo, um escravo afoito, dizendo que tinha acontecido uma tragédia. As jumentas e os bois estavam no pasto, quando de repente os sabeus vieram e roubaram tudo, saquearam tudo e mataram todos os escravos que ali estavam. E mal ele termina de dar a má notícia, chega uma outra má notícia dizendo: olha, um fogo do céu caiu e matou todas as ovelhas e todos os empregados que tomavam conta dessas ovelhas. E mal ele terminou de dar essa má notícia, chega uma outra notícia ainda pior, que os caldeus tinham levado todos os camelos, os caldeus tinham se dividido em 3 bandos e levado todos os camelos e matado todos os empregados à espada. E como se não bastasse isso, chega a pior notícia. Um dos escravos que sobreviveu chegou e deu a notícia: olha, eu tenho uma notícia muito ruim para dar para vocês. Os seus filhos, os seus 10 filhos, estavam numa festa, estavam num banquete, quando de repente veio um vento muito forte. Algumas Bíblias mais modernas traduzem como um furacão. E esse furacão passou por aquela casa e houve um desmoronamento e
todos os seus 10 filhos morreram. A Bíblia diz que naquele momento Jó rasgou as suas vestes de tristeza, mas nós não podemos esquecer que a tristeza não era apenas de Jó, mas também de sua esposa. E como se isso não bastasse, terem perdido tudo, os camelos, as ovelhas, os bois, as jumentas, os 10 filhos, Jó, ele adoece. A Bíblia chega a dizer que ele tinha chagas malignas da cabeça aos pés. Algumas traduções mais modernas traduzem como um câncer. E é dentro desse contexto de uma mulher, de uma mãe, de uma esposa que perde tudo que tem, que perde os seus 10 filhos e a única coisa que lhe resta é um marido doente para cuidar. É dentro desse contexto que ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque para aquela mulher, naquele momento de desespero, de dor, de sofrimento, ela preferia ver o marido morto do que sofrendo de uma doença maligna. Então, quando a gente olha para a mulher de Jó, a gente percebe que ela não era uma mulher sem caráter, mas ela era uma mulher desesperada. Uma mulher que tinha a sua família, que tinha os seus bens, que vivia em harmonia, que vivia em abundante prosperidade e que de repente o seu mundo termina e que de repente o mundo desmorona sobre ela. Perde todos os seus bens, vê que todos os seus empregados morrem à espada, os seus 10 filhos amados e queridos morrem. Eu fico tentando imaginar o sofrimento pela perda de um filho. Imaginem 10 filhos. E como se não pudesse ficar pior, agora o seu marido Jó está doente, enfraquecido, da cabeça aos pés. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque às vezes nós ficamos chateados com algumas coisas que as pessoas nos falam. Às vezes nós ficamos ressentidos com algumas palavras que as pessoas pronunciam para nós. Mas às vezes nós não entendemos o contexto em que aquelas palavras elas são faladas. Se nós pegarmos a fala da mulher de Jó isoladamente, vamos dizer que ela é uma mulher sem caráter. Mas se nós olharmos atentamente para toda a história de sofrimento em que ela vivia naquele momento, nós vamos entender que a mulher de Jó era uma mulher desesperada. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 7, no versículo 7, que a opressão faz endoidecer até o sábio. E era exatamente isso que aconteceu com aquela mulher de Jó. Uma boa tarde e até mais.